Boa noite. Hoje é um dia. Episódio 227 da minha saga. Nossa, acho que a música tá muito alta aqui pra mim. Pronto. Nossa, é música alta, é frio aqui, fazendo 12 graus. Nossa, não tem como. Que dia magnífico para gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos de uma perspectiva, de uma realidade, de um diário, de um vlog, de uma cápsula do tempo para o meu eu do futuro daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, ele puder fazer uma retrospectiva do momento que você está ouvindo nesse exato momento. Então, meu eu do futuro, eu sei que você está ouvindo agora, você queria estar exatamente nesse momento agora do passado, mas que você está vivendo agora no momento do presente. Vivendo intensamente nessa busca, nessa jornada, nesse sonho, nessa glória coletiva, nesse desejo, nessa convicção desse seu sonho. E essa convicção que você tem, a cada dia ela vai se amadurecendo diante das oportunidades que surgem na sua vida. E é uma convicção tão grande daquilo que você acredita que o seu maior receio é de que você esteja cego pelaquilo que você tem fé. Então, mas o que seria essa convicção, né? Parece que o vídeo de hoje seria mais uma convicção que eu estou hoje em um grau de altíssima energia, uma possibilidade do tudo que eu acredito de eu estar errado. E se eu estiver errado, meu eu do futuro deve estar ouvindo esse áudio extremamente angustiado, triste, deprimido. Se provavelmente foi daqui 2 anos no futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Porque é mais do que acreditar, né? É saber que por dentro, mesmo quando por fora tudo parece contrário àquilo que eu acredito, essa convicção ela está moldada à mente como o vento esculpe as pedras, né? Então, com constância invisível, só que mais poderosa, sem sentir, é igual aquele experimento de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É estar na permanência daquilo que é real diante das adversidades da vida, usar e ser guiado por algo que não depende da minha perspectiva, mas que depende de muitas perspectivas e realidades diferentes para que aquilo que eu acredito seja concretizado. E quando alguém tem uma convicção verdadeira, especialmente ligada a um propósito, a um ideal de vida, essa força interior começa a gerar uma nova perspectiva, um novo modo de ver, de sentir, de reagir ao mundo. E com o tempo essa perspectiva passa a criar a própria realidade em si. Porque por mais que você construa ela de certa forma que engaje outras perspectivas e realidade para que ela de fato seja moldada a uma convicção, é diferente, porque mesmo que diante de todos os cenários adversos, buscar não tá em uma fé e uma crença em que esteja me limitando a enxergar o que de fato compõe a realidade é o que mais me dá angústia hoje, porque tudo aquilo que eu acredito só vai se concretizar daqui 5 anos, talvez daqui 10 anos, mas que grande chance que seja em 2036. Mas que tudo foi um processo, e esse processo de certa forma é algo que com o tempo vai se construindo, né? E é muito interessante eu estar gravando esses vídeos, um vídeo por dia, todo dia por um ano, porque a minha mesma convicção do primeiro vídeo, do primeiro dia, ela só está cada dia mais, mesmo buscando contra a intuição daquilo que eu acredito,
estar cada vez mais firme naquilo que eu acredito, né? Então, ter uma convicção cheia de fé é viver com os olhos no invisível e os pés naquilo que é impossível. É caminhar de fato, mesmo quando não há trilha, porque dentro de si a direção já foi vista. Então, essa convicção não se apoia na aprovação dos outros, né? Ela nasce de uma experiência profunda, íntima, às vezes até inexplicável, porque por isso, de certa forma, é comum que os outros não compreendam, né? Ou que os outros acham um absurdo. Como que poderiam de fato achar diante dos meus olhos aquilo que eu vejo, compreendo, diante das minhas experiências? Então, se é algo positivo que vai gerar o bem, que vai gerar coisa positiva para os outros, as pessoas na maioria das vezes não vê aquilo que você vê, né? Não sentiram aquilo que você sentiu. Falta-lhes a experiência de viver e o discernimento de ter as mesmas experiências vividas que você. E isso fariam elas de fato ter essa mesma convicção, né? E aí surge, né, o grande desafio: permanecer fiel à convicção quando ninguém mais acredita, apenas a si mesmo. Quando tudo ao redor parece ruir, as vozes externas tentam te puxar de volta para o mundo em uma realidade limitada, confortável, previsível. Nessa hora, é sempre preciso lembrar que muitos dos que transformaram de fato a realidade um dia também pareceram insensatos, solitários, até mesmo loucos, ou até mesmo inconsequentes naquilo que eles acreditam, né? Até que a verdade que os carregavam diante de longo tempo se manifestou então e co-criou o mundo, e aí passou a ser chamado de visionário. Nesse caso vai ser até interessante, porque tudo aquilo que eu almejo e acredito no momento dessa conquista, dessa realização, dessa glória coletiva, a partir desse momento que de fato acontecer e ser realizado, tudo aquilo que eu poderia expressar e dizer como foi conquistado e realizado, eu poderia dizer qualquer coisa, porque qualquer coisa que eu pudesse dizer diante daquele cenário em que esse futuro de fato esteja co-criado, a credibilidade da minha fala, da minha voz, de tudo aquilo que eu expressar ao mundo, vai ser algo mais tangente à realidade do que o que eu estou dizendo agora, porque agora nada foi concretizado, né? Então, lidar com essa solidão faz parte do processo, do caminho, mas que pode ser uma bênção, porque de certa forma purifica a alma, né? Os sentimentos e as escolhas. Meio que afasta do aplauso fácil e meio que me coloca diante daquilo que eu sou. Então, de certa forma, exige muita coragem, humildade e discernimento daquilo que de fato é compactuado com o bem. A verdadeira convicção não precisa provar nada, ela simplesmente é, e quando vivida com fé, ela se torna farol, não apenas para quem a carrega, mas para todos que um dia despertarão para essa mesma convicção. Então, todos os homens que são obcecados ou convictos de algo, eles seguem duramente naquilo que eles acreditam até que eles realizam essa conquista como sentido e propósito de vida até o último suspiro de sua vida, porque é isso que te dá sentido à vida, né? Então, ao meu eu do futuro, com certeza você já realizou o seu sonho, e esse sonho já se expandiu para muitas outras áreas da sua vida, e a sua vida se tornou uma parte do todo, e esse parte do todo se tornou uma parte da sua vida. Então, se você tem uma convicção que pulsa com verdade, continua honrando-a, proteja como se fosse uma chama no meio da tempestade, e lembre-se que muitas vezes o mundo só vê milagre depois que ele de fato acontece, mas foi a convicção que a trouxe de fato esse milagre à vida.
Então, meu eu do futuro, quais são as suas novas convicções? Porque eu já sei que você já realizou esse seu sonho. Se mantenha firme, fique preso a novas convicções, porque diante desse cenário, dessa realidade, dessa perspectiva que você está vivendo nesse mundo atual do futuro, o seu eu aqui do passado, ele anseia por esse sucesso que você está aí no futuro. Nessa ideia de sucesso, nessa ideia de realização, pense o quantas pessoas você se tocou, quantas pessoas você gerou valor, quantas pessoas você levou aquilo que foi fator de soma para si mesmo e você quis buscar que seja fator de soma para outras pessoas. E não se permita achar que você estava enganado, porque você sabe que no fundo aquilo que é de princípios e valores humanos, aquilo que compactua com o bem, aquilo que gera fraternidade, coletividade, aquilo que gera conectividade entre todos os seres vivos, todos os indivíduos ao seu redor, você sabe que é por um bem e por um bom maior. Então, continue nesses 2 anos se dedicando fielmente a todas as pessoas próximas de ti. E para os próximos anos, continue nessa batalha, nessa sua luta individual, para que você só pare quando todos tiverem essa segurança financeira. E é isso. Por toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Amém. Lembrando que a minha mera, humilde, insignificante, frágil opinião desse momento atual de vida, diante de todas as experiências vividas, de todos os contextos, de todas as informações que você carrega, de tudo que você conhece e você vê e você compreende, você sabe que isso é possível. Então você tem um compromisso, não individual, mas um compromisso social e coletivo. Então, tenha responsabilidade e viva verdadeiramente a verdadeira vida vivida em prol do outro, para o outro. E é isso, e até amanhã no episódio 228.